Olá, pessoal querido do Ecoviver. Olha aqui eu outra vez agora para o nosso segundo podcast do Ecoviver 2024. É um prazer sempre estar aqui com vocês e desta vez eu trago mais duas preciosidades de São José do Rio Pardo. Dessa vez eu quero apresentar para vocês o Cristiano, que é diretor da Companhia d'Artes, produtor cultural, atualmente gestor de projetos da ONG Mapear, onde ele está há mais de 15 anos. Junto com ele, nós temos a sua esposa, que é a Silvana. A Silvana é artista, arte educadora, dramaturga e coordenadora da Companhia de Artes. Atualmente, ela está como gerente de serviços culturais na ONG Mapear. Muito obrigada, Silvana, muito obrigada, Cris, de terem vindo de lá só para atender o nosso pedido. Muito bom ter vocês aqui. Obrigado a você pelo convite, né? Falar, né? Muito bom estar aqui. Obrigada. Eu quero começar conversando com vocês sobre teatro, porque o Ecoviver, ele tem o seu grande ápice, né, no final de todo o trabalho que é desenvolvido, numa apresentação artística. E os nossos professores e as nossas crianças não são especialistas na área, tá certo? Então, nós gostaríamos que vocês nos dessem algumas dicas rápidas, porque vai ser muito bom, vocês terão uma live, não é? Depois com os professores, com vocês, onde os detalhes, né, as coisas mais minuciosas, vocês terão a oportunidade. Mas aqui no nosso podcast, eu gostaria que vocês dessem este panorama geral, para que eles já possam ir pensando para a hora que forem para a live, terem as suas perguntas, terem as suas dúvidas respondidas. Combinado? O primeiro grande desafio que tanto eles quanto as crianças e os jovens vão ter que viver é de construir um tema, né? De escolher um tema. No Gabriel já trouxe muita coisa, né? Sobre a sustentabilidade, sobre ações que podem ser desenvolvidas, e eles vão ter que escolher um tema para desenvolver. E você tem alguma dica, Cris, de como que eles podem fazer para escolher esse tema? Bom, primeiro, Carmen, obrigado pelo convite, né? A toda a equipe do Ecoviver, às crianças, aos professores, agradecer imensamente por a gente estar podendo aí contribuir um pouquinho com a nossa experiência aí de longos anos, né? Vamos falar assim, né? Eu tenho certeza que é um pocão. Vamos falar um pouquinho aí dessa história ao longo da nossa conversa, né? Mas já vamos falar desse detalhe inicial que é o tema primordial para começar aí um trabalho artístico, né? Quando a gente vai começar um tema, Carmen, existem várias formas e metodologias para a gente chegar a resolver isso numa sala. Nossas salas hoje são grandes, né, na escola, né? A gente tem 20, 25, 30 alunos às vezes. E como é que o educador vai chegar com toda essa galera para decidir uma temática para trabalhar numa sketch? Quando ele chega, fala, gente, agora, o que a gente vai fazer? Então a ideia é que ele consiga dialogar com todos esses alunos para falar um pouco da realidade em que eles vivem. Ali do seu território mesmo, colher um monte de informações, trazer o que eles vivem em casa, aquilo que eles têm de conhecimento próprio, de experiências. E ali aqueles temas vão sendo discutidos em sala. Perfeito. Com isso, o professor educador ele vai mediando essas respostas, fazendo de diversas formas. Pode colocar na lousa, papelzinho de temas, e vai começando a explorar o que seria possível fazer com cada um desses temas. Até ele afunilar e chegar num tema central que todo mundo consiga falar junto, a sala inteira consiga olhar para o mesmo lugar e aí ter um impacto positivo aí numa temática. Muito bom. Agora, Sil, eu gostaria que você desse algumas dicas de como que o professor pode ajudar as crianças a fazerem o roteiro uma vez que eles tenham escolhido o tema.
Pensando que eles já têm o caderno do aluno e o caderno do professor, então eles já vão ter alguns direcionamentos de que linha eles devem chegar. E como eles trabalham com faixa etárias diferentes, a gente tem que pensar no pequeno e no grande também. Então, com as crianças, eles podem vir pela linha do desenho, se eles ainda não souberem escrever, mas sempre pensando e buscando com eles qual dúvida que eles têm em relação a esse tema. Porque aí a construção teatral vai vir da dúvida que eles têm para trazer uma resposta. Seria uma conversa de enriquecimento sobre o conteúdo daquele tema. Sim, porque aí eles querem, vai buscar qual a resposta que eles querem dentro do fazer artístico a partir da pergunta que eles já trazem com eles mesmos. Né? Então, dentro do caderno do aluno, dentro do caderno do professor, que já vem muita informação, como que o professor vai unir uma informação com a outra, pensando nisso, perguntas e respostas, desenhos, pode, igual o Cris falou, colocar na lousa e fazer muitas perguntas. Então o professor vai pensar no passo a passo, pensando numa historinha mesmo. Então como que a gente vai começar essa historinha, onde que está a parte principal, que é a nossa pergunta, e qual a mensagem que eles querem passar no final. Que aí fica mais como se fosse um texto corrido mesmo que a gente escreve. Isso. Será que seria eles pensarem o que eles querem dizer e depois eles terem que pensar onde, quando, que ações e que coisas vão acontecer para que chegue ao final? Como que seria esse final? Alguma coisa nesse sentido que você está dizendo? Sim. Bom, uma vez que o tema esteja escolhido, que o roteiro tenha sido feito, aí começa a transformação em ação, né? Saímos do papel e vamos começar a agir. E isso significa, então, ter que pensar no cenário, ter que pensar no figurino, não é? No espaço. E eu queria, então, que você, Sil, contasse um pouco para nós sobre o figurino. Como é que eles podem pensar para fazer uma escolha de figurino bacana? Pensando que o teatro a gente reproduz a nossa vida real, eles podem tanto trabalhar figurinos por cores, todo mundo ir com a mesma cor, que a gente cria signos, né? Sim. Eles podem construir isso. Ou também pode perguntar, dependendo da história que eles forem construir, o que eles gostariam de usar. É que as pessoas às vezes ficam com muito medo, tanto na questão do cenário quanto do figurino, de como que a gente vai comprar, como vai ser, e eles podem ser construídos. Trazer coisas que eles já têm. Isso tudo vai depender de como eles vão construir essa história. Então, vamos combinar que pra gente falar de coisas boas vai todo mundo de branco, pra gente falar de coisas que são ruins vai todo mundo de vermelho. E se a escola disponibilizar de algumas coisas, também promover momentos de construção, que isso vai fazer com que eles dialoguem e entendam mais sobre o tema, porque eles vão estar ainda pensando na história que eles vão contar a partir do figurino, não só do texto principal. E o cenário? Eu acho que também o cenário é alguma coisa interessante de vocês darem uma dica. Cris, o que você pode contar para nossos educadores, para as nossas crianças e jovens em relação ao cenário na hora da produção? Olha, Carmen, o cenário eu acho que é onde o educador começa a falar, e agora? Como é que a gente vai colocar isso em prática? Que tiveram essa ideia, já pensaram no figurino, pensaram em todo o contexto e como a gente vai organizar o cenário. Que geralmente a gente não tem recursos financeiros, né? A gente tem a criatividade, tem a ideia, tá tudo organizado e quando rebate no recurso, fala, e agora? Como a gente vai fazer? Então a gente pode desde utilizar objetos recicláveis, pedir apoio, ajuda à própria escola. Às vezes tem ambientes na escola que você pode utilizar como cenário. Então é possível criar esse cenário de uma forma sustentável e com recursos praticamente zero, se não for totalmente zero. E aí é até legal porque aguça a criatividade de todos, porque todos vão estar pensando como é que a gente vai fazer para idealizar esse cenário. Então é muito importante que as pessoas estejam abertas ao diálogo, abertas à criatividade e façam testes. E vão testando como é que esse cenário pode ser construído, viu, Carmen? Perfeito. Inclusive ele tem que estar proporcional ao espaço, ao tema que vai ser, né, que está sendo desenvolvido. Então dá para usar muito a imaginação, não é? Criatividade não tem limite. Por isso que a arte é assim, bom né? demais.
também faz parte, não é, da construção desse espetáculo, a música. Música faz toda a diferença, não faz? E eu imagino que não deva ser muito fácil escolher música, não é? Saber em que altura coloca. Como que vocês podem dar aí alguma dica, Cris, dessa musicalidade? Olha, música é sempre uma questão assim difícil, né, de você pensar, né? Porque antes de chegar onde procurar a música é o que eu preciso de música para essa peça teatral. Pensei nas cenas que elas vão acontecer, a gente vai saber aonde precisa de música, que tipo de som, se é só um som de efeito, ou se precisa realmente de uma música com uma melodia. Então, se a gente for pensar primeiro o que tipo de música a gente precisa. Então, a gente precisa aqui de um som de uma porta, a gente precisa de um som de uma buzina, precisa de gente falando. Então, a partir do que a gente acha que precisa na cena, aí a gente vai atrás. E aí hoje a gente tem um monte de programa gratuito, tem diversas plataformas, já a gente pode criar esse som. Hoje os celulares estão aí, né, modernos, a gente pode criar o nosso próprio som para a cena. Então é super possível fazer o som às vezes de uma porta. Você vai lá, bate a porta do celular e já está gravado. Então é legal ter essa fluência de sons. E as escolhas, elas têm que ser inerentes àquilo que você quer passar na esquete teatral. Acho que esse é o caminho. Perfeito. E dentro das cenas, às vezes, tem aqueles alunos que gostam de apresentar e tem aqueles que não gostam. Era Então, exatamente isso que eu ia perguntar, Silvana. tem aqueles que eles podem fazer essa parte mesmo de todo o som, toda a construção, de também ajudar do outro lado da cena. Perfeito. Não só, né, ali diretamente com falas, com movimentações. Acho que a gente tem que respeitar essa liberdade do aluno de querer estar ou não. Perfeito. Às vezes a história não contempla todos. E às vezes também o aluno é tímido, ele não se sente bem em estar lá na frente do palco. E aí ele pode colaborar, né? No cenário, no figurino, na sonorização, na parte de maquiagem, de ser produtor, não é? De correr atrás das coisas que precisam ser construídas, e com isso todos acabam tendo a possibilidade de ter um espaço onde se sente bem e onde pode pertencer ao espetáculo sem estar lá no palco, não é verdade? E quando a gente pensa em música, toda música tem uma história. Se precisar de uma música que compõe a cena, também é uma oportunidade para os educadores de trazer artistas que muitas vezes os alunos não têm acesso. Fazer uma ampliação cultural nessa área de sonoridade, né, Sil? Porque dá para trazer o que eles têm de conteúdo, mas é muito importante a gente lembrar que a história artística ela é de muitos anos. Então, aproveitar para fazer essa conexão de artistas que vieram antes, né, de músicas que trazem essa pauta que vai estar dentro daquilo que eles trabalham, para que eles possam ampliar essa visão até musical. Acho que é uma boa oportunidade para os professores aí. E agora nós chegamos numa coisa que todas as vezes que eu vou ver teatro de criança é a questão da comunicação e da movimentação no palco. É muito comum as crianças falarem de costas, falarem baixinho porque ficam intimidadas, e daí a plateia não escuta nada do que eles prepararam. Isso é uma pena. Como que vocês podem ajudar os educadores a preparar essas crianças para falarem de uma forma mais orgânica, né? E se movimentarem também de uma forma orgânica no palco? Eu sempre levo, quando eu vou, até para os maiores também, eu falo assim, pensa numa brincadeira onde a gente tem que fazer a brincadeira um de cada vez. Então, assim, eles precisam se escutar. Então, essa distribuição cênica, um tem que escutar o outro. Tem momentos que a gente pode falar juntos, mas tem que combinar também. E eu sempre pergunto assim, o que a gente tem que mostrar? O público vai ter que olhar o quê? Principalmente é o nosso rosto, o nosso olhar. Então, é importante a gente estar de frente. E na questão da voz, quando tiver nos momentos de ensaio, se eu me escutar falando baixo, eu realmente estou falando baixo. Então sempre fica alguém no fundo da sala, tá escutando bem? Pensa que a gente tem que falar mais alto, projetar a voz,
Porque a questão de você estar à frente do palco já é automaticamente, se você não está seguro, a voz é a primeira que vai indo embora. Então pensa no brincar. Como que a gente vai brincar nesse espaço onde todo mundo precisa aparecer e um não pode sair por cima do outro? Que aí é onde eu falo que a gente mapeia o espaço cênico, onde é o lugar de cada um, até onde que eu posso ir e tem que soltar a voz. O que ajuda nos treinos é eles cantarem. Traz músicas que eles gostam de cantar e aí vai pedindo para eles aumentar, que aí eles vão entender que a voz pode chegar na potência. Que boa ideia, Sil. Muito legal essa dica. Gostei. E ela é preciosa porque o objetivo deles fazerem essa apresentação teatral é justamente multiplicar as coisas que eles aprenderam. É eles se tornarem disseminadores de todas essas ideias que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Nossa, gente, acho que vocês trouxeram dicas muito ricas para que os educadores, as crianças, os jovens possam se preparar e se preparar, né? Para uma apresentação artística muito poderosa, muito potente. E eu queria, então, agora agradecer a vocês de terem vindo aqui conversar conosco e dar a palavra para que vocês se despeçam e deem uma mensagem final para as nossas crianças, jovens e para os nossos educadores. Bom, eu acho que primeiro agradecer novamente pelo convite. Espero que vocês tenham gostado aí do que a gente foi batendo um papo aqui, conversando um pouquinho sobre esse processo de criação e aguardar vocês na live, né? Hoje foi só um pouquinho... Um start. Só um gostosinho, vou falar assim, pra gente começar o dia, né? E aguardar vocês na live, fica o convite, espero que vocês tenham gostado. E não desistam, não é fácil, né? Mas é muito prazeroso depois do resultado que você envolveu todas as crianças nesse processo criativo. Então não desistam, sigam firme e muito obrigado aí pela essa parceria que a gente está fazendo aí no Projeto Ecoviver. Muito obrigado. Também queria agradecer e dizer que a construção artística, ela sempre precisa de mais de um. Então aproveitem essa quantidade de crianças e adolescentes que vocês têm em sala e se coloquem no lugar de escutar e contribuir, né? A gente sair um pouquinho desse papel de que o professor comanda tudo. Vamos diminuir um pouquinho esse peso, né? E escutem eles e estejam à vontade. Se precisar da gente, estamos aqui e vamos conversar muito nessa live. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Silvana, e muito obrigada a vocês todos que estão aí do lado de lá da telinha, de terem ficado aí atentos, nos escutando. Espero que tenhamos conseguido, não é, trazer boas contribuições para que vocês possam cumprir, né, essa missão tão importante que o projeto Ecoviver coloca, de transformar essa realidade para que a vida de hoje e de amanhã possa ser preservada. Cada um de nós pode fazer um pouco, e quando a gente faz um pouco e soma todos os poucos, isso transforma-se em muito e faz a diferença, que é o que eu tenho certeza que vocês, crianças e jovens, vão estar fazendo nessa nossa sociedade.